Oi, doutor Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, Daniela? Tudo E bem aí? com você? Tudo tranquilo? Vamos aí na sexta-feira. Pois é, sexta-feira, né? Igual eu te falei, vamos ver se o pessoal vai animar de assistir a gente, mas como eu falei no Stories, ninguém vai sextar, não dá para sair. Não tem Não dá para restaurante, sair. Não tem, não tem bar, então, festa em casa. exatamente. Então pode no máximo fazer que nem eu que vou tomar um vinho aqui durante a live, no máximo. Poxa, podia ter. Eu vou pegar o meu ali. Você pode pegar o seu também, já que é sexta-feira, né? Doutor Bora. Marcelo, primeiro eu quero te agradecer muito, tá, por ter aceito aqui o convite. Eu já tinha vontade de conhecer pessoalmente, né? Falei isso para você uma vez aqui nos stories aqui do Instagram para a gente marcar um café. Tomara que se Sem dúvida. concretize quando acabar aí a Em breve. pandemia, né? Tomara. Aí, alguém falou que vai sextar com a gente, ó. Vamos sextar com a gente. Obrigada, vamos sextar juntos. Vinda. É isso aí. Não Sejam vai se bem-vindos. arrepender. Exatamente, a gente vai ter uma conversa bem legal. Então, como eu te falei, sou admiradora aí do seu trabalho e uma das coisas legais que essa pandemia está tendo é essa possibilidade de conectar as pessoas online, né? Então, a gente está se Hum. conhecendo aqui agora dessa forma, tomara que a gente se conheça pessoalmente. E vamos bater um bate-papo bem legal, né? Que a gente fez um roteirinho bem bacana aí para o pessoal gostar aqui da nossa live. Acho que vai Vamos ficar lá. algo bem legal, Estou aqui né? para isso. Então, vou falar para você se apresentar aí, falar o que você quiser. E aí, depois eu quero que você comece fazendo aquela diferença básica entre mediação e negociação, para alguém que puder estar assistindo aí, que não sabe essa diferença, poder entender direitinho. A palavra está com você, o entrevistado de hoje. Bem, obrigado, Daniela, pelo convite. Obrigado e também parabéns pelo seu trabalho, né? A gente Obrigada. tem hoje, mais do que nunca, a necessidade de conseguir oferecer soluções diferentes, caminhos diferentes para problemas antigos, na verdade, né? E que agora estão potencializados, assim. Mas eu, falando do meu percurso, assim, muito rapidamente, eu gosto muito de começar pelo aspecto da educação. Sempre me chamou muita atenção a educação do ponto de vista de formação, de treinamento. E em um dado momento eu acabei, eu estava no Tribunal de Justiça, era ali por volta de 1998, 99, e eu acabei entrando pela porta da mediação, pela porta de um outro projeto que tinha a ver com agentes comunitários de justiça e cidadania. Eu estava ajudando a montar esse projeto, e um dos pilares desse projeto era a mediação, ou seja, ensinar agentes, pessoas da comunidade a fazerem mediação para que eles pudessem também depois reproduzir esse trabalho na própria comunidade. Então, a partir dali, eu comecei a me interessar muito, até que mais ou menos ali em 2002, o Tribunal de Justiça topou começar um projeto piloto de mediação nas varas cíveis e de família numa cidade aqui perto, chamada Taguatinga. E foi ali que eu comecei, né, eu, como servidor, ajudava a montar todo esse trabalho, comecei a mediar, comecei depois a formar mediadores para poder o projeto andar. Começou sua história de amor com os métodos de solução consensuais de conflito, porque é mais ou menos isso, a gente se apaixona. É verdade, é verdade. Eu acho que o que aconteceu comigo pode ser que é o que acontece com muitas outras pessoas quando entram em contato com a mediação. Porque eu sempre gostei muito de resolver problema. E eu percebi também que quando a gente quer fazer alguma coisa, né, quando você tem um projeto, você tem uma ambição, você tem um desejo, e você vai colocar ele em prática, vão aparecer muitos problemas, muitos conflitos. Sim. Aí você fala, puxa, onde é que eu fui amarrar, né? Meu jegue. O dia tá ficando quieto ali, né? Fui arrumar agora essa confusão toda, tem que arrumar isso, tem que fazer aquilo, tem que conversar com o fulano, tem que conversar com o ciclano, tem que comprar tal coisa, ou seja, você mobiliza um universo de coisas, né? E quando as coisas começam a andar, elas começam a andar e você tem que começar a resolver problemas, você tem que começar a resolver conflitos. Tudo na vida que a gente vai fazer praticamente, nós estamos em relação com alguém. Sim. Então, esse relacionamento, em um dado momento, vai fazer com que exista ou aconteça uma, que eu chamo de contraposição dialética, né? Você tem diferenças, você vai pensar diferente, você vai sentir diferente, vai agir diferente. Você já vai precisar resolver essas diferenças. E a mediação, ela
se apresentava para mim como uma forma de ajudar as pessoas a resolverem as suas diferenças, para poderem seguir suas vidas, seja lá onde for, no business, na área empresarial, na área familiar, na área societária, na área de vizinhança comunitária e assim por diante. E isso me encantava, porque na medida em também que você vai estudando a forma de ajudar outras pessoas a resolverem suas diferenças, você vai aprendendo a resolver as suas. Sim, com certeza. Então, é um trabalho que parece muito interessante do ponto de vista romântico no começo, e depois você se dá conta, você cai em uma armadilha. É uma boa forma de falar. A realidade não se encaixa ao seu romantismo do início, é verdade. Não é só isso, você vai ter que começar a fazer aquilo que você está falando para os outros fazerem. Sim. Né? Você está numa mediação, você está dentro de uma situação de resolução construtiva de conflitos e você vai ajudar as pessoas a enxergarem de outros ângulos, trabalharem com outras técnicas que podem ajudá-los a resolver os seus problemas. E aí, quando você vai olhar, você tem que fazer a mesma coisa para você. Senão, não encaixa. Não tem coerência, não tem congruência, né? E aí não passa credibilidade. Você mesmo não consegue olhar para o espelho. Né? Você tem que olhar para o espelho e ficar tranquilo. Né? E falar, tá tudo certo. Né? Tem uma coerência exatamente de comportamento, pensamento, estilo de vida que é compatível com aquilo que você está se propondo a fazer. E eu já volto no estilo de vida porque eu acho que é interessante. Ele fala muito sobre o que é o trabalho do mediador, do advogado na mediação, de qualquer pessoa que queira resolver suas diferenças em outro nível. Né? E ali, então, eu me apaixonei por isso também. Depois eu percebi que eu queria também ensinar outras pessoas a ensinarem, a ajudar outras pessoas a resolver seus problemas. Então, é a atividade de formar mediadores, formar instrutores, formar supervisores, montar o atendimento, montar o processo, para que depois ele se tornasse um processo padrão que você pudesse reproduzir em qualquer fórum, em qualquer vara, né, em qualquer lugar que você tivesse que montar a mesma situação com qualidade. E isso passou 15 anos praticamente da minha vida fazendo isso. Né? Depois desses 15 anos, 2014, eu peço uma licença sem vencimento do tribunal, abro uma empresa chamada M9GC, de treinamento e consultoria em resolução de conflitos, e vou fazer aqui fora muitas coisas que eu já fazia lá no tribunal, né, em termos de ensinar, treinar e assim por diante, mas também outras coisas. E aí eu comecei a me aprofundar mais na parte de negociação. Né, eu sempre gostei muito de negociação, da disciplina e da técnica, das ferramentas, e fui me aprofundar por meio da CMI, que é a empresa que foi fundada pelos criadores do método de negociação de Harvard, lá em 1984. A CMI é global, está em o mundo inteiro, vamos dizer assim. É o do meeting, né? É o do meeting de negociação, não é ou não? É a empresa parceira, a maior parceira do meeting de negociação. Né? Ela está junto para que o meeting aconteça, funcione. Que eu vi uma palestra sobre isso aqui em Goiás, acho que foi um... Exatamente. Amanhã, não lembro o nome dele que veio aqui. Começa o Henry Krause, que é o CEO da CMI. Amanhã começa o meeting. Amanhã começa a qualificatória Centro-Oeste do meeting de negociação. E tem uma turminha legal aqui, né, em Goiás. Presencialmente da UFG. Em Anhanguera, Unianhanguera, né? O que acontece é que amanhã ia ser presencial. Na verdade, ia ser presencial agora em março. Né? A Thaís falando Goiânia. Aqui, o meeting amanhã. A Thaís é bem envolvida com a mediação. Então, sim. A Thaís é uma das que ajuda o meeting a ser organizado na qualificatória Centro-Oeste. Está à frente, ela e a Gleiciele. Né? Então amanhã vai ser em Goiânia, só que virtualmente. Aí o Gabriel aqui também, a UFG presente. Ó. Aí, está aqui presente. Né? São os grandes desbravadores do futuro. Estão hoje desbravando uma área para lá na frente serem as pessoas que vão dar continuidade a todo esse trabalho que a gente está fazendo hoje. São parceiros. Hoje o meeting tem coaches, que eram ex-alunos, que estavam participando das outras edições. Tem, enfim, tantas pessoas que hoje estão em escritórios de advocacia e estão abrindo
as suas estradas também a partir de uma experiência tão exitosa. Aí, ó, Thaís falando, é nós. É isso aí, Thaís. Então, a minha experiência foi nesse caminho e depois, pela CMI aqui no Brasil, eu me aprofundei nos cursos de negociação, fomos para Harvard, fomos para Cambridge, e também aprofundar esse conhecimento, e eu recomendo fortíssimo, depois vocês podem conversar comigo aí, eu posso deixar meu e-mail e vocês entrarem no site da CMI também, vocês vão ver muita coisa por lá. Então, basicamente, eu falando do meu percurso, estou falando também de como é que é essa descoberta, né, da negociação. Então, eu lidei muito com advogado e ainda lido, mas muito mais frequentemente em função do tribunal, nas mediações, com os empresários, com mediadores, enfim. Meu percurso é esse, né? Começou muito forte na mediação e hoje eu estou agregando muito fortemente a negociação, que é o que você queria trabalhar logo no começo, né? A diferença, caramba, desse negócio de mediação e negociação. Eu acho que a melhor forma de você explicar a mediação é ajudar as pessoas a entenderem que na mediação as pessoas não param de negociar, elas continuam negociando. Então a mediação é uma negociação assistida por uma terceira pessoa, né? Facilitada por uma terceira pessoa. Você continua negociando, só que agora com o apoio de um negociador especializado que não influencia na tomada de decisão, que ajuda a conduzir um processo para que aquela negociação tenha um fim, um resultado melhor. Então, se você está na mediação, é porque sozinho, junto com o outro, de alguma forma vocês não conseguiram chegar num consenso. Lá, né? Você pode chamar uma terceira pessoa que pode nos ajudar. Então, a negociação em si pode ser entendida como um processo de influência, né? Quando você está querendo alguma coisa que sozinho você não consegue alcançar. Então você vai depender de outra pessoa, existe uma interdependência. E você está negociando para conseguir aquilo que é importante para você e o outro também. Então você está num processo de trocas de influências, de persuasão, para conseguir juntos aquilo que sozinho você não conseguiria. Ou para resolver um problema que você precisa do outro, né? Querendo ou não. Aí eu acho que é esse que é o ponto. Porque às vezes a gente quer entrar numa negociação e impor para o outro com a nossa vontade. Sim. E a negociação é um processo de influência. Então, não é um processo de coerção. Apesar de que muitas pessoas entram nas negociações com essa estratégia de pressionar, de coagir, de fazer movimentos de pressão e poder, né? Para que o outro ceda à sua vontade. Tudo bem, em algumas situações funciona. O ponto é, toda vez que envolver um relacionamento de longo prazo, e se as pessoas que estão ouvindo agora a gente puderem pensar como nós podemos pensar, quais são os nossos relacionamentos mais significativos, né? Provavelmente a gente vai pensar em pessoas da família. Família, amigos bem próximos. A gente vai pensar em amigos bem próximos, profissionais, relações profissionais, de trabalho. Sócios, parceiros comerciais, colegas de trabalho. Provavelmente a gente vai pensar em vizinhos, provavelmente a gente vai pensar em tantas ligações que a gente tem de pessoas que são importantes para a gente. Mesmo um cliente é importante. Se você tem uma empresa, o cliente ele é muito importante para você. Com certeza, crucial. Né? Se você presta um bom serviço, você também é importante para ele. Então, se eu negocio com uma estratégia que é muito onerosa para o relacionamento, eu tenho que tomar cuidado, porque as pessoas com quem eu me relaciono, que são mais importantes na minha vida, esse relacionamento ele é de longo prazo. Se a pessoa é importante, provavelmente o relacionamento é de longo prazo. Você não vai deixar de vê-la na semana que vem, né? Você tem uma ligação com aquela pessoa de muitos anos. Se for familiar, uma questão afetiva, você depende de muitos, e muito da vida inteira, talvez. Como é que você negocia de forma que, na sua negociação, o outro lado pode sentir que o relacionamento não foi levado em consideração? Ou, pelo fato de você insistir tanto e forçar tanto o outro lado, ao invés de propor, você está impondo, né? Ao invés de estar propondo, você está impondo sua vontade, é claro que o relacionamento vai ficar em jogo.
Doutor Marcelo, nesse ponto, deixa eu fazer uma intervenção, porque aí já tem tudo a ver também com o que eu trabalho. Como eu trabalho com abordagem sistêmica, você está descrevendo perfeitamente para você ver como que tudo se toca, né? Ainda mais quando a gente está falando de formas de gestão de conflito. Essa descrição que você fez com relação à negociação, poder depois te ajudar nos relacionamentos, no sentido de prejudicá-los quando você impõe a sua vontade ao outro, fala perfeitamente sobre a lei sistêmica do equilíbrio entre dar e receber. Essa lei sistêmica que o Bert Hellinger fala, que é uma das 3 que atua em todos os relacionamentos, ela diz o quê? Que o relacionamento, se ele fica desequilibrado, uma das pessoas vai embora da relação em algum momento, ela não vai aguentar. Ela vai se tornar uma relação desequilibrada. Então tem tudo a ver, né? Assim, eu quis falar disso agora porque a maneira como você descreveu quando você se impõe num relacionamento, na visão sistêmica, a gente diria que você começa a desequilibrar aquela relação. Entendeu? É exatamente isso. Eu acho que tem regras da vida, da natureza humana. E digo, quando eu falo natureza, é natureza mesmo. Tem regras naturais de proporção, né? É como se as coisas em si tivessem uma intrínseca honestidade, ou seja, uma proporção já de base. Toda vez que eu invado um espaço que não é meu, eu estou quebrando uma regra, uma lei, vamos dizer assim, né? Eu quero alguma coisa que não é minha, por natureza, mesmo um espaço psicológico, por exemplo. Se eu violo o respeito que existe entre 2 pessoas, por exemplo, eu estou invadindo, estou quebrando a proporção. E, claro, às vezes a gente vai fazer isso, não é de má fé, a gente não às se vezes dá é conta. até inconsciente, né? E você faz, e depois você pode restabelecer. Então, quando a gente fala de uma negociação que não leva em consideração o relacionamento, que são negociações mais impositivas, com estratégias mais posicionais, mais competitivas, nós estamos colocando em risco algo muito importante. Eu não diria muito importante, eu diria algo que é fundamental. Sem aquilo, a gente não consegue ser feliz na vida, ganhar dinheiro, construir coisas importantes. Sejam materiais ou não, tangíveis ou não. Estamos falando de relacionamento. Qual negociação faz mais sentido, então? Uma negociação que leve em consideração um longo prazo. Sim. Uma negociação que leve em consideração o que é importante para mim e o que é importante para o outro. Que leve em consideração que nós 2 juntos precisamos construir uma opção que faça sentido. Sim. Que a gente tem que se reconhecer igual a importância, né? Você é importante, eu sou importante. Né? Isso exige um espaço né, onde você existe, né? Os seus interesses existem. Tem que existir uma consciência que leve em consideração isso. Só que muitas vezes a gente entra em negociações que a gente nem se dá conta que o outro também tem necessidade. Esse tipo de negociação é que, em regra, é trabalhado na mediação. Ou seja, se as pessoas vão para uma mediação, em regra elas vão encontrar lá uma negociação baseada em interesses. Então a diferença da negociação para a mediação basicamente é essa. Na negociação as partes estão negociando diretamente umas com as outras, para conseguir aquilo que é importante para elas. Na mediação, você tem essa negociação continuada, é uma extensão do processo de negociação, agora com a presença de uma terceira pessoa, ou terceiras pessoas, né? Que vão facilitar, potencializar, ajudar a reorganizar aquela negociação. Ou seja, aumenta as chances de você conseguir consensualmente alcançar um resultado que é positivo para você e para o outro, né? Então, a negociação seria um espaço de preservação de relacionamentos comerciais, societários, familiares, ou seja, ela se aplica nas escolas, nos hospitais. Outro dia eu conversava com uma amiga minha exatamente sobre isso, como os hospitais estão desassistidos de profissionais e mesmo de consultorias. Fica aqui uma dica, hein, para quem está ouvindo a gente, de consultorias para ajudar os hospitais a organizarem processos de resolução de conflitos, de resolução de diferenças, com certeza, como uma forma de melhorar o atendimento que fazem. Porque, olha, se você olhar só nesse contexto, conflitos entre médicos e enfermeiros. Famoso. Enfermeiras e enfermeiras
enfermeiras e médicos, médicos e pacientes, médicos e familiares dos pacientes, enfermeiras e pacientes e familiares dos pacientes. Ou seja, tem todo um contexto, um ecossistema aqui que pode mudar a forma de atuar na medida em que amadurece a capacidade de lidar com o outro. Então, no final das contas, a gente está falando de maturidade. Então, quando o advogado fala, mas a mediação, o que eu ganho com a mediação? A pergunta nem é mais essa. Quem está fazendo essa pergunta já está com o aplicativo desatualizado. A pergunta é, o que você perde sem a mediação? Sim. Não é o que eu ganho com a mediação. É o que você perde se você não utilizar a mediação. Sim. Se você não souber oferecer para o seu cliente essa possibilidade. Ninguém está falando, troca tudo que você faz e vai agora ser advogado na mediação. Ou seja, levar os seus clientes todos para a mediação. Ninguém está falando isso. Sempre se falou, olha, é mais uma carta na mesa. Sim, é mais uma possibilidade que você pode ter num leque de possibilidades que você apresenta para o seu cliente. Olha os tribunais, como é que eles já estavam antes da pandemia. Depois da pandemia, o que vai acontecer é um caos no judiciário gigantesco. Sim. Pelo excesso de demandas que vai se sobrepor. Imagina que a gente está levando 750 quilos nas costas. Já está difícil de andar. Vão colocar mais 3.000 quilos. Sim, com certeza, porque vai haver uma série de discussões, né, de renegociações, contratos que se romperam, pessoas que não conseguiram pagar, pessoas demitidas, né? E vai estender cada vez mais. Né? Então a diferença básica, assim, eu diria assim, quase não existe diferença. A diferença é que na mediação tem uma terceira pessoa que agora entra por consentimento e confiança das partes, para ajudar aquelas pessoas a negociarem melhor. Ou seja, eu consigo preservar o relacionamento ou melhorá-lo, né, se esse é importante. Eu gasto menos dinheiro, menos tempo e consigo ter um controle maior sobre o resultado. O controle sobre o resultado é muito interessante, porque uma coisa é risco. Tem o risco de não fecharmos um acordo? Tem. Tem o risco de não chegarmos num ponto de convergência ao final e resolvermos e botarmos fim na situação? Tem. Porém, risco é diferente de incerteza. Né? Quando você vai para uma ação judicial, você tem o risco também, mas você tem uma incerteza muito grande. Faz ideia do que vai acontecer, do que o juiz vai decidir, né? E outra, caiu na vara tal. Com o juiz X. Eu sei mais ou menos o pensamento dele. Normalmente ele vai dar de ganho de causa nesses casos para a gente, porque esse é o histórico. E nesse caso não tem tanta coisa de diferente, é praticamente igual aos outros. E aí, naquele dia, naquela semana, ele saiu de férias, ou ele ficou doente, ou ele foi removido. Muita coisa pode acontecer. A incerteza é muito grande. Isso, a gente passa por isso demais. O tempo Às todo. vezes você consegue eliminar com um e aí de repente quem vai dar a decisão final é o outro e a coisa já muda do avesso. Então isso é corriqueiro. Exato. O que eu vejo muito, Daniela, é que os advogados tendem a aceitar melhor, e também os empresários, as pessoas que estão, para quem está sendo proposta a mediação, tendem a aceitar melhor quando ela é mostrada como uma negociação, entendida como uma negociação. Ou seja, o advogado não vai deixar de ajudar o seu cliente na negociação. É que agora ele vai estar num outro ambiente, com uma terceira pessoa. Por isso, uma coisa importante, mesmo os mediadores, em regra, não tiveram uma formação mais sólida de negociação. Se você pegar, faz verdade, uma pesquisa. Eu fiz o curso de mediação no CNJ e não tive nada. O pouco que eu sei de negociação é porque eu li o Como Chegar ao Sim. Mas, na verdade, não tem realmente no curso de mediação ali do CNJ que a gente faz. Não, se tem, também não me lembro mais, que eu fiz em 2017. Tem muito pouco, assim, uma ampação, uma coisa muito, muito inicial, né? Essa é uma lacuna. Eu fiz uma live em abril, que eu chamei de O Elo Perdido da Mediação no Brasil. E está lá no meu YouTube, no meu canal, youtube.com/Marcelo Girardi. E eu falo exatamente sobre essa lacuna. Né? Então, se a mediação é uma negociação assistida por um terceiro, que negociação que é essa que esse terceiro vai assistir? Então, se ele não
Se ele não entende a fundo a negociação, como que ele vai ajudar as pessoas a negociarem melhor? Doutor Marcelo, e uma das coisas que você já até começou a tocar aqui, que é inclusive, né, a segunda pergunta, eu até coloquei como título da nossa live, que seria como as técnicas contribuem para construir relacionamentos de valor. Você já até começou a dizer, eu acho que você pode dizer mais alguma coisa se você quiser, mas eu queria também que você tocasse num ponto que você falou e eu já fiquei ansiosa, porque o que acontece? Eu sou uma advogada que busca o consenso sempre com as minhas partes, mas eu ainda tenho muita dificuldade de conseguir convencê-las. É muito difícil. Então, às vezes, aí, quando eu finalmente consigo convencer a minha pessoa, não, deixa eu tentar, a minha parte que está comigo, deixa eu tentar. Tá bom, um ou outro fala, tá bom, então pode tentar. Aí eu tento. Aí a outra parte fala, não aceito. Como eu ainda tenho uma dificuldade de tentar colocar as minhas partes para tentar o consenso. Não? Então, eu queria que você falasse algo que você ainda gostaria de falar sobre essa questão de como pode ajudar a construir relacionamentos de valor, na ordem que você quiser, né? E também queria que você tocasse um pouco nesse ponto, assim, que dica que você dá pra gente, que é um advogado que busca o consenso, sempre em primeiro lugar, justamente por valorizar e preservar o relacionamento do cliente, o que é ainda que a gente talvez possa ir aprendendo a utilizar, porque realmente eu ainda sinto essa frustração, essa dificuldade, assim, de conseguir falar para o cliente, olha, mas vamos tentar, porque eles estão com aquela raiva, e por mais que eu tenha várias técnicas aí, que eu também tenho a questão da constelação, formação em psicologia transpessoal, que eu posso ajudar meu cliente a lidar com a emoção, eu tenho dificuldade de mostrar para ele, mas vamos tentar, porque é bom, sabe? Então, assim, ainda tenho essa lacuna aí de falta de persuasão para convencer o meu cliente. Eu vi que o Douglas Prado está aqui com a gente, um grande abração para o meu amigo Douglas, está lá em Belém, ele é de São Paulo, mas está lá em Belém, e eu vi também legal. Que a Paula Peron está aqui, né, a Rosana, né, a Fonseca, pessoal assim, do coração mesmo. Eu diria, Daniela, na sequência, começando pelo final, pela sua segunda pergunta, né, quanto mais você conhecer sobre negociação, mais você vai conseguir convencer o outro a entrar nesse jogo. Preciso estudar mais negociação, então. Sim. Não, estou entendendo, eu tô achando assim, é verdade. Né? É um processo de influência, é um processo de persuasão. Né? A negociação da qual eu estou falando é uma negociação estruturada, né? Uma negociação que tem uma metodologia que sustenta. E ela não foi tirada da teoria, ela foi tirada da prática, ela foi tirada de grandes atuações, grandes desempenhos de negociadores. A pesquisa que foi feita para escrever o Como Chegar ao Sim foi a partir do que grandes negociadores, pessoas que tinham resultados nas suas negociações diferenciados da média dos demais, o que esses caras faziam? O que essas pessoas faziam de tão diferente que dava para eles uma condição? Recentemente saiu um documentário junto com o filme sobre o Sérgio Vieira de Mello, né? Agora faz eu não vi, eu vi só o trailer, mas eu quero muito ver aquele filme, eu fiquei bem curiosa. Era o brasileiro, né? Talvez o que estava na lista para ser o próximo secretário-geral da ONU. E no filme, no documentário, fica muito claro que ele, naquele momento, era a pessoa da ONU que resolvia os conflitos mais complexos. Então, chama o Sérgio Vieira de Mello. Pessoas como ele, pessoas como tantos outros, o que eles faziam de diferente? Existe algum padrão de grandes negociadores? Assim, a gente consegue identificar padrões que essas pessoas fazem? Eles sabiam que eles tinham resultados diferentes, mas eles não sabiam explicar tecnicamente aquilo. Que foi a pesquisa que o Roger Fisher fez, chamando junto com ele o Bruce Patton, o William Ury, para explicar. Então eles transformaram essas informações, eles perceberam padrões e transformaram isso numa estrutura, uma metodologia, que pode nos ajudar a também, porque são padrões, a usar nas nossas negociações. Essa metodologia está baseada em 7 elementos que sustentam essa forma diferente de trabalhar as nossas negociações. Esses 7 elementos dão a base de sustentação para os 4 princípios, né, do Como Chegar ao Sim. Uhum. E todo mundo fala, Como Chegar ao Sim, sim, a negociação baseada em interesses, sim, a negociação, o método de Harvard, sim. E aí, faz a pesquisa. Eu, por exemplo, só li 100 mediadores na sala.
e fala, ok, me digam quais são os 4 princípios em ordem. Eu não sei agora te falar. Eu não sei falar assim. Mas o bom é que você, de uma forma muito espontânea, está traduzindo exatamente o que é uma lacuna, né? Que para mim também era uma inquietação. Eu ficava muito preocupado, assim, mas vem cá, como é que eu dou uma base mais forte na minha leitura, no meu diagnóstico e da capacidade de ajudar aquelas pessoas a mexerem em coisas que poderiam mudar a negociação delas e o resultado. E principalmente, como eu te falei, essa persuasão, né? Do tipo assim, olha, vai ser bom para você. Acho que você tá certo. Talvez eu preciso entender mais para conseguir ter mais argumentos para levar isso para eles, né? Porque eu fico ali, poxa, mas é a sua família, que eu mexo mais com família, né? Familiarista. Então, assim, eu fico ali muito por essa parte do sentimento. E eu já conversei isso uma vez com a Dulce Nascimento também. Me falta mais objetividade, sabe? Tipo assim, olha, vamos botar num papel aqui. A objetividade e a assertividade, elas podem ser conseguidas através de determinadas técnicas que partem de determinados conceitos, que nos ajudam a fazer leituras mais específicas para conseguir um resultado diferenciado. O que você está falando? Eu queria conseguir isso, queria conseguir aquilo, queria convencer as pessoas, eu queria fazer com que eles mudassem o comportamento, né? E dissessem, ok, vamos tentar. Mudar comportamento talvez seja a coisa mais difícil que a gente pode tentar na nossa vida, mudar o comportamento de alguém. A gente mal consegue mudar os nossos. Imagina você vai mudar o dos outros, né? Porque o comportamento é já a ação. A ação é fruto de um pensamento. O pensamento é fruto de um estado emocional. E o estado emocional é fruto de um estado perceptivo. Ou seja, a maneira como você percebe uma realidade gera em você um determinado sentimento que é lido pela nossa parte consciente como algo como perigo, oportunidade. É bom, não é bom. Me ameaça, não me ameaça. A emoção dá essa leitura para a gente. Olha, isso é para você, isso não é para você. Isso aqui, cuidado que você está em perigo. Não, fica tranquilo, está tudo bem. Né? E o pensamento faz com que você haja, né? Aquele filtro da consciência, né? Vamos dizer assim. Quando a gente fala, agiu sob forte emoção, quer dizer que não passou pelo raciocínio, vamos dizer assim, pulou a etapa. Né? Quando você reage com uma resposta muito forte, ou você reage a uma coisa que falam para você do tipo, que mediação, para com isso aí é coisa de gente fraca, você está pedindo mediação porque o teu cliente está com um problema e por isso que ele está querendo fazer um acordo. Né? Como é que você se sente depois de uma conversa sobre essa? Claro, você tem uma emoção no momento, só que a razão vai buscar em algum lugar uma informação. A nossa racionalidade, o nosso processo racional vai buscar em algum lugar alguma informação do tipo, o que eu respondo aqui? Como é que eu respondo a ele de uma forma que eu consiga convencê-lo de que seria muito bom, inclusive para o cliente dele, e não teria tanto risco assim, sentar e conversar. Mas se eu não encontro essas informações, se eu não encontro essa estrutura que me permite fazer com que o diálogo não saia do trilho, o que eu faço? Tá bom, emoção, toma conta aí das minhas palavras, tá com você o carro. Você é uma criança, e a gente chega até, eu tenho uma lembrança na minha vida, muitos anos atrás, graças a Deus, quando eu era bem novinha, de uma briga que eu tive, que eu não consigo me lembrar do que eu fiz e falei. A gente, assim, dessa coisa do domínio da emoção, né? Foi algo que eu fiz quando eu era novinha. Eu lembro que isso é uma coisa que depois eu entrei pra terapia. Eu tinha 19 anos. Foi um marco na minha vida. Porque eu falei, poxa, como é que a coisa pode ser forte, né? Então, assim, a emoção pode te dominar a tal ponto de você não ter um apagão do racional, né? O instinto. É o instinto. Você dá para uma criança pilotar um carro, né? Um adolescente que não conhece ali, enfim, é um instinto importante, porque ele fala de você, fala da tua identidade. É uma bênção, talvez, que a gente tenha. É um projeto fantástico, o projeto do ser humano, né? O ser humano é feito de maneira perfeita, né?
A emoção, ela diz muito sobre a gente, ela diz muito sobre o ambiente, ela diz muito sobre a tua identidade. Porém, ela é uma informação, ou seja, ela é uma resposta a um estímulo. Quem decide depois, né, o que fazer é a nossa parte racional. Essa parte racional, ela pesa, ela verifica, ela pondera, ela busca as informações, ela é a nossa parte criativa, ela vai verificar como solucionar um problema, como argumentar, como ajudar o outro a entender alguma coisa, né? Essa parte precisa estar tranquila. Essa parte precisa estar pronta para esse tipo de situação. Quando a gente fala de inteligência emocional, por exemplo, é como você reage às coisas que acontecem com você, aumentando a sua capacidade de racionalidade para definir o modo de ação. Com certeza. Ou seja, justamente não deixar aquelas emoções mais primárias nos dominarem e a gente acabar fazendo coisas que a gente depois se arrependa, né? Não gosta do que fez. Ou seja, o comportamento. Você tem que o reflexo vai ser no comportamento. Então, se você quer que o outro lado tenha uma mudança de comportamento, você tem que ajudá-lo a também começar pela mudança de percepção. Ele pode começar a perceber, por exemplo, que pode ser uma grande vantagem, talvez, tentar resolver por meio da mediação. Pode ser que, se o cliente dele está falando, olha, eu preciso resolver isso rápido. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Levar o cliente para um tribunal de justiça é falar, tá, fica tranquilo, daqui 5 anos pode ser que a gente tenha um resultado. É verdade. Às vezes a liminar até pode vir rápido. Ou não. Eu estou, por exemplo, com a liminar que eu pedi semana passada, que foi para o Ministério Público, está parada lá, estou naquela angústia de não conseguir levar essa resposta para o cliente. Então, é uma caixinha de surpresas. O judiciário é uma caixinha de surpresas. Aí, voltando nesse aspecto, eu acho que quando você se aprofundar, por isso que eu fiz, no segundo semestre do ano passado inteiro, eu fiz uma série de encontros online com mediadores do país inteiro. A Ana Paula está aqui, estava junto, algumas outras pessoas imagino que também aqui, só sobre fundamentos de negociação aplicados à mediação. Mas tá aí, você já me convenceu de que eu preciso estudar mais negociação, que só ler o Como Chegar ao Sim, que eu nem decorei de as coisas. Entra lá no meu site, marcelogirardi.com.br, tem lá as coleções, tá? Me avisem, quem está aqui nessa live, me avisa, me manda um e-mail, eu coloquei aqui, você também, se você quiser, me manda um e-mail que eu mando um cupom para vocês, com um descontaço lá para vocês adquirirem as 3 coleções, e a terceira coleção fala exatamente sobre isso. Tem um dos elementos que chama-se alternativas, né? E esse elemento por si só é muito potente para você ajudar o outro lado a pensar na possibilidade de realmente fazer uma tentativa de chegar num consenso. Quer dizer o seguinte, você começa a pesar. Qual é a sua proposta? Vamos sentar para negociar. Vamos sentar para negociar diretamente ou vamos sentar para negociar com um terceiro? Vamos para mediação. Aqui a gente pode ter um conjunto de resultados. Aqui a Cláudia está mandando fazer seus cursos. Aqui, ó, faz os cursos, Marcela. Cláudia Cruz. A Ana Cláudia Cruz, lá de Recife. A Ana Cláudia foi lá para Cambridge também, no ano passado, na primeira turma do workshop que tem lá para o idioma português. Né? Perdão, te interrompi. Mas então, você encontra ali instrumentos, conceitos, ferramentas e técnicas exatamente para fazer esses movimentos. Tá? Se você tem a ideia clara da base da negociação, né, do método de negociação, da metodologia, por si só você fala, bom, isso aqui já me ajudaria em muitas situações. Mas tem muitas situações onde você tem uma pessoa do outro lado muito resistente, que não quer entrar naquele jogo, que está muito resistente, inclusive ele está te chamando para o jogo dele, que é um jogo mais competitivo. Né? É o que o advogado mais vive. Se você tomar cuidado, ele vai. Né? É o que o advogado mais vive. Tem um livro muito interessante que foi escrito por um dos autores do Como Chegar ao Sim, que Como Chegar ao Sim é escrito em 1981.
Em 1991, 10 anos depois, o William Ury escreve um outro livro, até para poder se complementar. É como se esse livro andasse de mão dadas com o primeiro, né? Chamado Supere o Não. Esse livro eu não conheço. Exatamente para quando você tiver pessoas que não querem jogar o jogo colaborativo, que não querem jogar essa proposta de nova forma de negociar, que leva em consideração o relacionamento e leva em consideração a substância, ou seja, o objeto do que você está negociando. Mas porque o que eu te falei, eu acho que eu peco muito por querer muita questão do relacionamento, porque para mim é o meu foco, é o que me faz me apaixonar pela questão consensual e é até a questão sistêmica também, que é a minha grande paixão, que é para onde eu olho muito, que é essa questão de preservar o relacionamento, de querer equilibrar as relações. Mas eu acho que você tem toda a razão, me falta talvez conhecer mais a negociação a fundo, no sentido de, assim como eu te falei também que a doutora Dulce falou para mim, né, de saber trazer esses argumentos mais objetivos e até talvez também aprender mais a falar sobre isso, né, porque quanto mais eu souber sobre o assunto, eu sei muito superficialmente, e aí eu não consigo ter argumentos persuasivos, né, como por exemplo, o que eu faço como advogada é tentar persuadir o juiz de algo, né, então me falta isso com relação à negociação. Eu acho assim, que pessoas como você vão reagir muito bem com a metodologia, com essa forma de negociar mais estruturada, que vão te dar exatamente, lembra que a gente estava falando? Percepção, emoção, ação. Mas no meio tem a razão. A razão, ela é chamada. Só que ela fica procurando, mas qual é o argumento que eu uso? Aonde eu pego a técnica? Aonde eu me agarro para fazer o retorno, a resposta racional? Então, a tua parte racional fica querendo fazer, mas como você não instrumentalizou ela fica solta. Aí quando ela fica solta, ela distrai e a emoção toma conta. E quando ela toma conta, ela vai lá e é que nem uma criança, ela chega e mete a mão no copo, ela derruba as coisas, uma criança pequenininha, sabe? Sem saber, ela é instinto puro. Ela vai quebrando um monte de coisa. Aí quando você vê, fala, gente, o que aconteceu aqui nessa sala? Deixaram ela sozinha, ela foi pegar o vaso, ela pegou o copo, né? Ou seja, você faz estragos. O William Ury, o Bruce Patton e o Roger Fisher, no livro Como Chegar ao Sim, no começo do livro, eles falam uma coisa muito interessante que sempre me marcou essa frase. Quando você está sob o comando das suas emoções, você faz os melhores discursos, dos quais você vai se arrepender depois. Ou seja, a gente acaba falando um monte de coisa e depois põe a mão na cabeça e fala, puxa vida, o que eu fiz? O que eu falei, né? O que eu falei? No calor da emoção. Então a gente vai precisar equilibrar. Esse método é interessante, essa nova proposta que eles trazem de 40 anos para cá, não é que foi ontem, né? Fazem 40 anos. Eles estão dizendo, gente, dá para equilibrar os dois. Dá para a gente ser mais maduros. Dá para a gente conseguir resolver nossas diferenças em um outro nível. Levando em consideração que o nosso relacionamento é de longo prazo. Com as pessoas que a gente mais valoriza na vida, seja comercialmente, seja afetivamente, familiarmente, os relacionamentos são de longo prazo. Então, você estava falando da segunda pergunta, né? Como a gente melhora a nossa capacidade de preservar os nossos relacionamentos? Melhorando a nossa capacidade de lidar com as nossas diferenças num nível mais maduro. Isso significa uma série de coisas, mas principalmente levar em consideração que o outro também tem necessidades. É muito interessante você fazer um seguinte exercício. Pensa numa pessoa com quem você tem uma diferença, mas é uma pessoa importante na sua vida. E você não pensa igual a ela, não pensa igual a você em relação a uma determinada situação que vocês, de alguma maneira, precisam decidir ou, enfim, precisam lidar com isso. Em vários setores, né? Qualquer pessoa que está ouvindo aqui. Tenta definir aonde você está traçando a linha entre você e o outro. Onde você risca essa linha? No meio? Né? Eu estou de um lado, a pessoa está do outro. Ou você está riscando essa linha junto, você e o outro, você está riscando, ele está do seu lado, você está riscando essa linha
entre você e o outro e o problema. Ou seja, o problema está de um lado e você e o outro estão do mesmo lado. Então, onde a gente risca as nossas linhas nas nossas vidas faz muita diferença, como a gente está vendo o outro. Oi, Sara, uma pessoa querida que mandou um oi aqui. Ou seja, parte daí. Como é que a gente está vendo a situação? A gente, às vezes, está vendo o outro como oposição, né? Como um oponente, como um adversário, e o outro pode ser o teu irmão, pode ser o teu sócio, pode ser o teu esposo, tua mulher, pode ser o teu pai, pode ser o teu cliente, pode ser o teu vizinho. Ou seja, é interessante o convite que a negociação faz, que a mediação faz, a maturidade está ligada em você perceber o outro como parte de você mesmo. Né? Nós Com somos certeza. o outro. Isso aí também tem tudo a ver com a teoria sistêmica. A teoria sistêmica fala justamente que nós estamos totalmente conectados uns aos outros, nós nos influenciamos e somos influenciados, né? Então, é como eu te falei, essa parte de preservar os relacionamentos, eu tenho exatamente na mesma linha do que você, mas eu não consigo realmente, por falta de conhecimento mais das técnicas, convencer o meu cliente de que elas são realmente boas para eles. Porque, como eles já estão com aquele relacionamento totalmente desestruturado, e estão com aquela sede de vingança, né? Eu consigo trabalhar as emoções dele pela minha formação, mas eu ainda não consigo, eu fico nessa frustração de não conseguir mostrar para ele, olha, isso vai ser bom para você. Então eu acho que você tem toda a razão de me dizer que eu preciso estudar mais a negociação para conseguir levar isso para o meu cliente. E eu queria aproveitar esse gancho da minha pequena interrupção com você, que nosso tempo está acabando, e não queria perder a oportunidade de você aí, como um negociador, um mediador, que conselho você dá para os advogados para ajudar nessa questão dos honorários do advogado, né? Porque sempre é uma questão, para mim não é, porque eu me propus desde o início, então sempre nas minhas propostas de honorários, esse meu contrato já é um contrato que tem a cláusula de que se for feito o acordo, nada muda no preço inicial, já tem a questão de que a negociação eu coloco um preço, caso eu não consiga fazer a negociação, eu desconto aquele valor da minha ação que eu vou entrar, mas muitos colegas não têm isso, né? E tem muito medo de perderem dinheiro negociando. Então, queria que você passasse, como aqui muitos da minha audiência também que entra aqui no Instagram são advogados, queria que você passasse o seu know-how, o seu conselho nesse sentido, para que as pessoas não tenham essa parte do financeiro como um empecilho ao incentivo do cliente na mediação e na negociação. Eu acho que a OAB deu um grande passo ao incluir no seu código de ética, né, no novo código de ética, a possibilidade, né, do advogado cobrar da mesma forma como cobraria numa ação. Sim. Isso já é um grande sinal. Um grande avanço, né? É importante também a gente saber que nesse momento que a gente está, né, no momento atual de cronologia, essas respostas ainda não foram todas trabalhadas. Ou seja, isso é uma pergunta sem respostas mais sólidas. Por quê? Porque ainda está se conversando muito sobre isso. E eu faço parte, eu sou membro da comissão de mediação da OAB Federal, que discute exatamente essas questões, várias outras, e uma delas é a remuneração do advogado quando ele participa de processos de mediação. O que, sem dúvida, é ainda um empecilho, né, vamos dizer assim, da adoção da mediação Sim. mais recorrente pelos Para advogados. que ela se torne recorrente e corriqueira, né, na prática. Corriqueira, exatamente. Ou seja, está se pensando nos modelos. Alguns já estão fazendo como você, já estabeleceram algumas relações que estão funcionando. Eu conheço colegas aqui em Brasília que são advogados, amigos que são advogados, que cobram um valor para dar início ao processo de resolução, né? Resolução de uma situação, de um problema, de um conflito, não quer dizer automaticamente entrada com uma ação. Né? Então o advogado já deixa claro para o cliente. Isso, aí é a minha linha. Muito do que ele quer. Ele quer, eu quero que seja rápido. Muitas vezes, casos de família, né? Assim, eu quero que seja discreto, que isso não gere, né, mais problema do que o caso em si já está gerando. Eu quero preservar a qualidade de vida dos meus filhos nesse momento de separação que é muito doloroso. É o cliente maduro, né? O cliente que a gente ama, esse é o cliente maduro. Não, mas vejam que o cliente também pode ser racional e muitos fazem isso. Claro, sim, eu tenho um cliente maduro também, é o melhor cliente. Esse meu colega, ele trabalha muito com isso, ele trabalha com um valor
para fazer a negociação e para fazer a mediação. E se não funciona, aí os valores para dar entrada com a ação. Ou seja, ele estabelece uma relação com o cliente de que vai se tentar de forma escalonada. Exatamente o que eu faço. E aí até abato depois no valor da ação. Eu abato, é uma opção que eu faço, né? Sim, assim, sim. É que se você, por exemplo, é interessante, se você resolve a questão logo no começo, concorda que você está poupando para o seu cliente anos de litígio, sim, possíveis perícias, outros gastos, fora o gasto emocional, fora o lado oposto que se coloca também de uma maneira muito adversarial e vai querer também compensar com outras ações, né? Que são as compensações. Entra com uma ação aqui, o outro entra com uma ação lá. Aí começa uma série de recorrência da disputa. Então o advogado pode dar para o cliente também essa dimensão. Se a gente conseguir resolver mais cedo, custa X. Para te acompanhar, para preparar a negociação. Por isso que eu tenho um workshop só de preparação para a negociação. Com o modelo pronto, para as pessoas vão, a partir dali, ajudando os seus clientes a preparar para a negociação direta com o outro lado ou preparar a negociação que vai acontecer na mediação. Isso tem um valor. Então, muitos estão criando esse modelo. Esses colegas meus aqui em Brasília, eles fazem exatamente isso. Eles dão um valor para a fase anterior à ação e que vão fazer todo o trabalho para resolver. Resolveu ali, fechou. Fechou, já está tudo certo vezes, em contrato. Né? Às vezes você vai resolver uma parte e a outra parte você vai deixar para o juiz decidir. Sim. Já é uma vantagem, já quebrou uma parte da pedra, vamos dizer assim. O que acontece é que a OAB está estudando em vários níveis recomendações, né? A comissão geral, para dar modelos que possam fazer sentido para os advogados, para os seus clientes e assim por diante. Um modelo que eu gosto muito, que eu apresentei outro dia numa live junto com a Sandra Bayer, que é uma advogada, mediadora, professora de mediação, uma das melhores do Brasil, né, em São Paulo. E a gente estava discutindo exatamente sobre isso. E um modelo que eu gosto, que é o modelo italiano. O modelo italiano, ele foi muito inteligente na minha forma de ver. Ele pegou e escalonou. Então, participar da sessão inicial da mediação tem um valor. Se o cliente topa continuar na mediação, ou seja, a fase de desenvolvimento e negociação, tem um outro valor. E se chegam num acordo, olha a utilidade do advogado aqui. Ele vai ajudar a montar aquele acordo para que ele fique redondo, inteligente, realizável, suficiente, operacional, tudo isso para que depois o acordo possa ser cumprido. Né? Então é escalonado. Isso incentiva, o advogado fica incentivado a levar o cliente para a mediação e inclusive topar que a mediação aconteça, porque se a mediação acontecer, ele vai ganhar mais. Doutor, então, eu já fiz isso sem saber, olha só para você ver, porque eu fui procurada por uma cliente da minha irmã, porque minha irmã é dentista, e uma cliente dela me procurou, falou, sua irmã falou que você faz acordos, busca fazer acordos, eu falei sim, então eu quero tentar com você. E aí eu cobrei dela um valor para tentar com o início, para fazer uma carta convite, coloquei um valor. Se ele, caso ele aceitasse a reunião, um valor para a reunião. E caso desse certo, os honorários de êxito. Eu não consegui fechar o acordo, mas o meu trabalho foi remunerado, porque eu tive a carta que eu fiz e mandei, eu recebi. A pessoa ir lá e eu receber ali em reunião, eu recebi. Aí, infelizmente, não foi possível fazer o acordo, né? Mas, assim, essa cobrança escalonada que você falou, embora eu não tivesse lido a respeito dela, foi algo que eu fiz. Eu acho que a gente vai encontrando, mas eu queria te pedir esse conselho mesmo para mim e para todo mundo que busca isso, né? Porque a gente tem uma cultura de ainda não valorizar o suficiente mesmo o acordo. E eu falo até por mim, sem nenhuma hipocrisia. Ontem eu estava contando para a Thaís Borges, que estava aqui, que já teve um caso uma vez de uma ação de busca e apreensão que eu consegui resolver por negociação, cobrei, mas que eu não tive coragem de cobrar, era 3x menos do que o valor da ação. Então, como a nossa cultura não é receptiva também para isso ainda, a gente ainda fica ali um pouco receoso. Então, acho que é algo que a gente também vai conquistando, transformando essa cultura. E, a nossa live está acabando, são 7h55, então eu queria que a gente é cortado, né? Então eu aprendi a dar live com relógio, para a gente não ser cortado no final da live. Mas então eu queria que você usasse agora esse finalzinho para dar uma despedida aí do pessoal, dar um conselho e falar, assim, de que forma você acha que a gente pode contribuir para essa cultura, assim,
efetivamente, sabe? Sem o romantismo, como você falou, porque eu já fui muito do romantismo no início, quando me apaixonei ali, quando eu fiz os primeiros cursos de mediação, de constelação familiar. Hoje eu acho assim, nessa questão prática, né, de como a gente pode efetivamente contribuir para esse cenário, como você estava falando, nessas reuniões, de tentar valorizar os honorários, enfim. O que você daria de conselho para nós do meio jurídico, para a gente, de fato, incentivar essa cultura consensual aí no meio jurídico? Eu acho que é aumentar, ampliar a competência dentro desse cenário, desse ambiente, né? E isso significa investir mesmo em negociação, em formação em negociação, em uma negociação estruturada, né? Que é o método de Harvard de negociação, o método baseado em interesses. Insistir em colocar no seu radar, no seu percurso formativo, essa competência. A habilidade, vamos dizer assim, né? Vamos chamar de habilidade de negociação, é a habilidade, hoje, por exemplo, no que a gente está atravessando, a habilidade mais requisitada do momento. Em todos os relatórios, em todas as pesquisas que se fazem sobre as profissões do futuro, a negociação está entre as 5 habilidades mais requisitadas de todas. Os computadores, falando agora para os advogados, os computadores estão substituindo os advogados. A taxa de mortalidade de profissionais em advocacia está só aumentando. Porque os computadores estão tomando conta, a inteligência artificial está aí para ficar. O que a inteligência artificial não substitui? A capacidade do advogado negociar, resolver problemas para o cliente em alto nível, de forma criativa. Isso, a taxa de substituição ainda é muito baixa, a percentagem de substituição. Então, por uma questão de sobrevivência, em todos os sentidos, saber negociar. Saber negociar de forma colaborativa, saber negociar de forma efetiva, saber para si e para os seus clientes, aumentar as chances deles conseguirem resultados contínuos. Não é só naquela negociação, não é só naquela ação. É continuamente, porque aquela relação, ela perdura, ela acontece, ela continua, né? Então, é uma questão de, eu diria assim, de inteligência mesmo, né? Assim, onde eu invisto de forma inteligente o meu tempo e os meus recursos para daqui para frente eu aumentar a minha competitividade, minha capacidade de me manter no mercado em alto nível. Eu diria, nos métodos consensuais, né? Nos caminhos consensuais, não porque é consensual para abraçar o outro, não, é porque é consensual porque vai conseguir resultados melhores. Além do que você conseguiria com resultados paliativos, vamos dizer assim. Perfeito. E agradecer você e todo mundo que participou, e dizer que eu estou à disposição de vocês. Eu coloquei meu e-mail aqui, marcelo@m9, o número gc.com. Tem os cursos de negociação, enfim, tem tanta coisa que pode ser feita online hoje, praticamente, e que já dá de uma semana para outra, de um mês para o outro, uma outra perspectiva de como as pessoas que fazem, eu tenho essa impressão lá, principalmente os advogados, eles abrem um leque de possibilidades. É muito interessante, porque eles já usam a capacidade deles racional e junto com a capacidade criativa de resolver problemas. E aí o advogado fica imbatível, né, vamos dizer. Amém, muito legal, muito legal. Adorei o que você falou hoje, foi muito proveitoso. Muito obrigada mesmo pelo convite. E já estou convencida de que eu preciso estudar mais negociação. Provavelmente você vai ganhar uma aluna nova. Você está bom de persuasão de marketing, tá? Para vender seu curso, você está muito bom. Porque eu já tô convencida. Tá Só bom? Acontece quando o outro lado fala, eu preciso, eu quero, isso vai me ajudar. Né? Isso, porque aí, como eu te falei, responde talvez o principal anseio de frustração, porque é algo que eu ainda realmente sinto essa dificuldade mesmo, né, de convencer o cliente de que isso é o melhor para ele. Então, muitíssimo obrigada, a gente só tem mais 35 segundos para a gente não ser cortado. Um abraço, fica com Deus, bom final de semana para você. Obrigadão. Para você e para todo mundo que está aqui também. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.